Olá, sejam bem-vindos. Cada criança tem seu ritmo, seu tempo e seu jeito para aprender. Hoje no programa nós vamos conhecer o método Abacadá, desenvolvido para crianças com autismo e síndrome de Down. Para essa conversa, eu recebo a professora Cláudia Amara, que há mais de 30 anos transforma a alfabetização para crianças com deficiência e dificuldade de aprendizagem, idealizadora do método Abacadá. Professora, que bom receber você aqui. O que é o método Abacadá? Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite. O que é o Abacadá? O Abacadá é um método de alfabetização que foi elaborado para atender a necessidade de aprendizagem da leitura e escrita de crianças, jovens e adultos que apresentam uma deficiência intelectual, autismo, crianças com síndrome de Down e outras deficiências. Como que esse método se diferencia do método fonético ou o tradicional que as crianças típicas aprendem? Como que é a diferença de método? O Abacadá, ele é muito repetitivo, o Abacadá ele é sistemático, ele é progressivo. Ao formular o Abacadá, eu pensava sempre naquela criança que já estava na escola há muito tempo e não conseguia se alfabetizar. Então a minha intenção era que essas crianças tivessem um material lúdico, tivessem um material bonito, tivessem um material que elas se encantassem com a aprendizagem. E o Abacadá, então, ele surge dessa necessidade da criança que apresenta uma deficiência ter um material específico para ela, porque até então não se tinha, né? E eu, eu sou muito grata, né, a Deus por ter me possibilitado isso. Hoje o Abacadá, ele está no Brasil, né? Então, várias cidades usam Abacadá, várias escolas. Então, as escolas, elas vêm trazendo essa necessidade da criança se alfabetizar. E o Abacadá, então, ele supre essa necessidade. É claro que uma criança que tem uma deficiência intelectual, ela não vai nunca, jamais, né, poder ser comparada a uma criança que não tem uma deficiência, né? Então, nós temos que pensar em níveis de letramento. Então, uma criança que tem uma deficiência, ela vai aprender a ler e escrever? Vai, mas de acordo com a minha experiência, a grande maioria com um baixo nível de letramento. Mas se você perguntar para uma mãe, o que você quer que o teu filho aprenda? 99% vai dizer, eu quero que o meu filho aprenda a ler e escrever. Ainda que seja palavra por palavra ou de forma textos mais curtos, né? Acho que isso é o que toda mãe quer ver o filho fazendo, né? Com certeza. A senhora estava comentando aqui um pouco antes comigo, né, da diferença, né? Porque o método ele traz, né, as sílabas, a criança aprende sílaba a sílaba, e isso é diferente da forma como uma criança típica aprende. Comenta um pouquinho dessas diferenças, porque isso é super importante, né? Principalmente hoje que a gente sabe que as escolas elas incluem, né, crianças com deficiência, seja o autismo, seja o síndrome de Down, mas essas crianças elas têm necessidades diferentes ou formas diferentes de aprender. Comenta um pouco sobre essas diferenças. A criança que apresenta uma dificuldade de aprendizagem, e principalmente a criança que tem uma deficiência intelectual, ela precisa de muita repetição, ela precisa de muito estímulo. A neurociência diz isso. Então, uma criança atípica, ela difere de uma criança típica, né? Uma criança típica, muito cedo ela fala, ela anda, ela generaliza. A criança com deficiência não. Então essa criança, ela precisa de um estímulo na atenção, na memória, na percepção, na cognição, né, no raciocínio. Quando você, não estou comparando, jamais, né, mas quando você faz um comparativo da criança típica, né, para criança atípica, muitas vezes, dependendo do grau, né, isso é muito, muito marcante, né? Então você precisa
ter muito claro, né, quais são as questões que você vai trabalhar com essa criança, qual é a sua necessidade, qual é a sua habilidade. Então você parte sempre daquilo que a criança já sabe, daquilo que ela já consegue, né? A partir daí você começa então a fazer um planejamento, você começa a trabalhar com estratégias de aprendizagem. Então você perguntou como que o abacadá difere, tá? A criança que não tem uma deficiência, então ela se alfabetiza, ela não precisa de método, ela não precisa de muita repetição, né? E a criança com deficiência, ela precisa. E o abacadá, ele traz isso. O abacadá, eu sempre digo assim, a criança não pula etapas, então ela vai de uma etapa a outra. No abacadá são 3 níveis. Nível 1, sílabas, nível 2, palavras, nível 3, frases e textos. Então, nós não passamos de um nível para o outro sem que a criança compreenda um nível anterior. É aprendizagem cumulativa, né? Então, eu vou consolidar uma habilidade para que eu possa passar para a próxima. Então, uma habilidade, né, ela fundamenta a outra. No caso do abacadá, a criança vai aprender as sílabas, então o abacadá, tudo isso com muita imagem, porque crianças com autismo precisam da imagem. Eles não processam a fala da mesma maneira que nós. Então, eles precisam dessa imagem. Então, ele vai trabalhar muito, muito com a imagem. Então, a criança vai relacionar o avião ao a banana, o o cachorro, o K. Aprendeu as sílabas, então fazemos uma avaliação. São 24 habilidades que são avaliadas para que ele possa, então, passar para o segundo nível, que seriam as palavras. Então, quando chega nas palavras, nós só vamos usar essas sílabas que ele já aprendeu. Então, se ele já aprendeu, né, o abacadá até usar, ele vai formar então palavras com essas sílabas. Então, o ba da banana vai se juntar com o lá do lápis e formar bala. O fá da faca vai se juntar com o dá do dado e fazer fada. Aprendeu palavras, ele então passa para frase e pequenos textos só com a vogal A. E vale ressaltar também que o abacadá, ele está fundamentado em 2 outros métodos, o método fônico e o método Sodré. O método fônico, você trabalha muito, muito com a consciência fonológica, então a criança precisa compreender o som, né? Então, quando eu vou ensinar o sá do sapo, então eu explico para a criança que o sá, eu uso 2 barulhinhos, eu faço 2 sons, né? Sá. Quando eu vou ensinar o ba, então aí entra o método fônico. E o método Sodré, que foi criado pela Benedita Stahl Sodré em 1940. Então o que eu fiz? Eu juntei os 2. Os 2 métodos, então você traz tanto os sons, que aí é o método fonético, isso. Onde, e aí me corrija, professora, a maioria das crianças típicas aprendem via método fônico. E aí a atípica você mescla esse método, mas a criança aprende a sílaba, ela não começa pelo som, ela vai pela sílaba, porque é o som que ela já está mais acostumada, né? Ela não fala os, ela fala sa. Exatamente. É isso, ela reconhece e é mais fácil para uma criança com dificuldade de aprendizado já ter aquela sílaba que ela já está mais habituada a falar e é o que ela ouve também, é um pouco disso. Exatamente assim. Qualquer método que você utilize, você precisa trabalhar com as dimensões da linguagem. A Elvira Souza Lima, ela diz assim, que a criança precisa compreender o princípio fônico, o princípio alfabético, o princípio ortográfico, né, para que ela então possa ter acesso à leitura e escrita. Então nós precisamos transformar essas letras em sons e esses sons em letras, né? É a decodificação, eu vou decodificar isso tudo, a linguística semiótica, né? Então eu vou transformar essas letras em som, né? Então o que eu falo, eu posso transformar em letra e essas letras eu posso transformar na fala. E a senhora comentou também um pouco antes de a gente começar o programa, né? E aqui também a gente comentando, a forma de aprendizagem de uma criança atípica, ela difere da criança atípica. Qual a importância do
plano de educação individual para poder trazer a criança atípica que hoje está nas escolas, aprender, né, e se desenvolver nesse ambiente que traz um método onde a maioria das crianças tem outra forma de aprendizado. Comenta um pouquinho pra gente sobre o PEI, né? Isso, é PEI. PEI. Então, hoje se fala muito no desenho universal para a aprendizagem. O que vem a ser o desenho universal para a aprendizagem? É um ambiente educativo onde você usa vários métodos, onde você usa vários materiais para que a criança, então, aprenda, para que a criança se alfabetize. Porque nós somos diferentes, nós aprendemos de maneiras diferentes e a criança também. Então vamos assim imaginar uma criança lá no 4º ano, né, com TEA, né, com autismo, não alfabetizada. E a professora, ela precisa, né, alfabetizar, porque é um direito dessa criança. Não a professora, mas a escola como um todo, né? É um direito dessa criança que ela aprenda a ler e escrever. Porém, ela chega lá no 4º ano e ainda não está alfabetizada. E se ela não tem esse plano educacional individual, fica muito difícil o trabalho do professor e que essa criança, então, se alfabetize. O PEI é um plano educacional individual específico para essa criança. E o que consta nesse PEI? As metas que o professor quer atingir, aonde ele quer chegar. Então, com aquela criança em específico. Com aquela criança específica. Professora, nós vamos pedir um cafezinho e aí nós vamos falar, porque eu acho que essa parte é bem importante, porque assim, a gente vê hoje muitas crianças, muitas escolas, né, fazendo o processo de inclusão, mas mesmo a gente precisa entender que tem que ter algo diferenciado para essas crianças. É um pouco disso o PEI, né? Vamos lá, vamos pedir um cafezinho. Qual vai professora? Ser? Eu quero canelinha. De acompanhamento. Acho que é o Lajotinha, que é a professora. Eu vou acompanhar a professora. Tá bom. Obrigada, Mi. Então, acho que é bacana a gente reforçar a importância do PEI, até para que isso ajude a criança que está ali na escola, junto com outras, mas ela tem uma necessidade especial, ela tem uma forma de aprender que é diferenciado, certo? Exatamente. Então, no PEI, eu vou estabelecer as minhas metas. Aonde eu quero chegar? O que essa criança já sabe, né? O que eu quero ensinar. Então, eu preciso de um planejamento adequado que venha de encontro às suas habilidades e às suas necessidades. Então, essa criança, ela precisa, né, de um material adequado, de uma adaptação curricular e pedagógica, de uma avaliação diferenciada, para que ela, então, se alfabetize. E aí, evitar, né, como a senhora comentou, às vezes a criança chega ali no 4º, 5º ano sem estar alfabetizada, mas os coleguinhas estão alfabetizados. E isso pode gerar uma frustração na criança, não? Gera, e muita frustração, porque a criança, muitas vezes, ela compreende que ela não está aprendendo. E a coisa mais linda do mundo é quando ela se percebe como um ser que aprende. Eu tenho alguns vídeos que mostram isso. Eu tenho um vídeo que uma professora me mandou e a criança, ela fica tão feliz, é uma realização, porque ela leu uma palavra e ela diz assim: eu estou lendo. Então isso realmente é muito gratificante, sabe? É muito, assim, para mim, principalmente, né, que de uma certa forma contribuo para que essas crianças aprendam a ler e escrever. Repete para a gente, professor, um pouco o passo a passo do Abacadá, né? Assim, a gente comentou aqui, mas acho que é bacana para fixar bem, né? Como que começa ali e qual é o passo a passo para essa criança ir aprendendo e aos poucos, ali no final, conhecer uma frase? Então, assim, depende muito do nível cognitivo da criança. Então, se nós nos guiarmos pela pirâmide hierárquica da aprendizagem, sensação, percepção, formação de imagem, simbolização, conceituação. Então, eu vou situar a criança nessa pirâmide da aprendizagem. Sensação é o que o bebezinho sente. Ele sente o frio, ele sente o calor, mas ele ainda não percebe.
né? As sensações, elas vão abrir as portas para as percepções. Então eu começo a perceber, percepção visual. Então, para eu aprender a ler e escrever, eu preciso dessa percepção visual para eu entender que o A é diferente do E, do I, do... Então, essa percepção visual, essa percepção auditiva, A é diferente do Lá, do Má. Então, eu preciso dessa percepção. Então, quando eu percebo, eu faço imagem mental. Essa questão da imagem mental, Piaget fala muito sobre isso. Então, se eu vou fazer um ditado, por exemplo, né? Vamos escrever a palavra bala. Essa palavra tem que estar lá no meu léxico mental, lá na minha gavetinha da memória. Então eu faço a imagem mental e consigo então escrever a palavra bala. Se eu não faço a imagem mental da palavra bala, eu não consigo ler. Eu não consigo porque leitura escrita é símbolo. Então eu preciso simbolizar. Quando eu simbolizo, eu conceituo, tá? Então, é mais ou menos assim. Se eu perguntar assim para você, Zeila, você já usou xinó? Xinó. Abra sua gavetinha e faça imagem mental de xinó. Você consegue? Não. Porque xinó não está na sua gaveta da memória, então você não consegue. Eu não sei o que é. Você não sabe o que é e você não consegue fazer imagem mental. Então, aqui é uma simples, né? Uma simples comparação para a criança que não faz imagem mental. Então, se você não faz imagem mental, você não consegue simbolizar o que é xinó, né? É isso que acontece muitas vezes com a criança. Ela tem muita dificuldade de fazer essa imagem mental de sílabas, de palavras. Por isso você trabalha com imagens, né? Então, o abacadá é muita imagem. Xinó é peruca. Olha só. Quando eu disse peruca você tem lá, então aí você faz imagem mental. Então, tá, Cláudia, mas o que eu faço então? A minha criança não faz imagem mental. Então, eu vou trabalhar muito com a percepção, eu vou mostrar muitas imagens para ela. Um dos principais materiais utilizados no método são imagens. Muita imagem. Figuras tudo das é imagem. palavras. Tudo é imagem. Porque a criança ela vai associar essa imagem à sílaba. Então, eu vou ensinar o ba, eu tenho que ter a figura da banana. É claro que depois, né, ela vai associar. Peraí, mas o ba não é só da banana, Cláudia? O ba é da bala, da batata. Mas vamos imaginar aquela criança com autismo, né, que tem um comprometimento. Então, para ela é muito difícil isso. Se ela não tem a imagem, para ela fica mais difícil ainda. Ela não consegue associar. Exatamente. Então você vai trabalhar. Eu vou ensinar o bar da banana. Ela vai comer uma banana, ela vai fazer tapioca de banana. As mães, sabe? As mães são maravilhosas. As mães, assim, olha, as mães que estão me ouvindo, ó, um beijo para vocês, sabe? Então, elas usam o abacadá, elas estão alfabetizando, elas são assim umas guerreiras, sabe? Essa é uma Zeila? pergunta. O método pode ser aplicado ou seguido em casa pelos pais, tanto na escola, mas em casa também? Em casa, na escola, todas as pessoas que quiserem podem usar o abacadá, sabe? Toda mãe, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, sabe? Podem usar o abacadá, porque o abacadá, assim, ele foi elaborado para que essas crianças tivessem a chance mesmo de aprender. A senhora comentou um pouco sobre a repetição, né? Uhum. Que assim, a criança aprende pela repetição, mas o formato do método, ele traz essa repetição com atividades diferentes para que não tenha ali, né, que a criança não canse, né? Que essa repetição ela não seja que ela não seja desagradável, né? Porque você ficar repetindo. Conta um pouco sobre esse processo da repetição, mas usando vários materiais. Tá. Então, segundo a neurociência, né? Para que ocorra a aprendizagem, eu preciso de estímulo e repetição. Como que esse processo acontece? Eu vou tentar explicar aqui. Então, é mais ou menos assim, tá? Para aprender, eu uso duas memórias. A memória de trabalho, que é bem pequenininha, que é onde eu recebo estímulo, e a memória de longo prazo, que é
a nossa memória é como se fosse um armário cheio de gavetas. Então, a gente tem lá a gaveta das pessoas, das cores, dos objetos. Então, para a neurociência, aprender é guardar na memória. E como que eu consigo isso? Através da repetição, estímulo e repetição. Então, vamos trazer isso para o abacadá. É mais ou menos assim. Eu tô ali aprendendo o abacadá e eu recebo muito estímulo, né? Porque para aprender as sílabas, como eu preciso repetir muito, eu vou ter o baralho das sílabas, o bingo das sílabas, o forme a sílaba é, o tabuleiro de sílabas. Então, são mais de 200, né, jogos, né, e atividades. Então, eu estou recebendo esse estímulo, eu estou aprendendo o bar da banana, né, o bar da banana. Toda vez que bala, você vai repetindo o bar várias vezes para que ele assimile bem, né, aquela sílaba. Assim, olha, se essa criança compreender que o bar é da banana, ela vai compreender que não é só da banana, também é da bala, da batata, da baleia. Porém, tem crianças, por exemplo, com autismo, que demoram muito tempo para compreender que o bar é da banana. Então, eu fico só no bar da banana. Porque já é tão difícil e eu ainda vou apresentar o bar da bala, da baleia, da batata, da barriga. Não que eu não fale, eu posso até falar, mas o meu sinalizador, porque no abacadá nós trabalhamos com sinalizadores do abacadá. Então o sinalizador do bar vai ser sempre a banana. Então se ele conseguir associar esse bar à figura da banana, com certeza ele vai... né? Isso a gente chama de metacognição. É eu pensar sobre os conteúdos do próprio pensamento. Então, por si só, ele vai pensar, mas o bar não é só da banana, mas primeiro ele precisa aprender que o bar é da banana. Então, como que isso ocorre aqui dentro? Então, assim, eu recebo estímulo, tá? Aí, esse estímulo, eu trago aquilo que eu já tenho na minha memória de longo prazo e faço uma ligação daquilo que eu estou aprendendo, o bar da banana, eu trago a figura da banana, eu já comi, eu já sei o que é uma banana, então essa figura da banana, a banana já está lá na minha memória. Uhum. Então eu faço uma conexão daquilo que eu estou aprendendo para aquilo que eu já sei. Cada vez que eu repito isso, o bar da banana, essa conexão vai ficar tão forte que vai ficar instalada na minha memória de longo prazo como conhecimento adquirido. Daí eu aprendi que o bar é da banana. Aprendi que o bar é da banana, então agora eu posso aprender que o bar é da bala, da baleia, da batata, da barriga, né? Aí, a minha memória de trabalho, ela fica livre para novas aprendizagens, porque eu já aprendi que o bar é da banana, agora eu vou juntar o bar da banana colado do lápis, sabe? Vou fazer uma conexão daquilo que eu já sei para aquilo que eu preciso aprender. Então, eu preciso aprender as sílabas para que eu possa aprender palavras. Para mim, isso é uma coisa assim tão certa, né? Se eu não sei sílabas, né? O a, ba, ca, da, como que eu vou saber palavras? Bala, mala, faca, rata, gato. Como que eu vou saber frases, né? Não tem como. Então, o método passo a passo, ele segue. Você pega a sílaba, né? E aí pegando ali a consoante com a sílaba, com a vogal, sílaba, e aí da sílaba você trabalha uma palavra pequena. Só com a vogal A. Só com a vogal A. Só com a vogal A. Uma palavra, então, né? Bala, mala, faca, fada. Isso. E aí depois você segue para uma pequena frase. A bala na lata, a faca na mala, e depois texto só com a vogal A. Tem um professor, o professor Taborda, que ele fez o livro As Aventuras da Sapa Mara. Só tem palavras com a vogal A. Olha que fantástico. E aí? É uma graça as aventuras da Sapa Mara. A Sapa Mara visita a pata, eu não lembro o nome da pata, a pata naná, depois o livro ela visita... todo já traz um pouco do método do abacadá. Exatamente. Nossa, ele escreveu maravilha. Já 2 livros falando sobre o método. O segundo livro, ele faz toda a fundamentação teórica do método, né? Ele faz um alinhamento do método com Vygotsky, com Piaget, com o Darrene, sabe? Então é bem bacana, assim. Então as pessoas hoje, Zeila, eu acho, né? Elas estão, digamos que, descobrindo o abacadá. Que ótimo.
Professora, a gente está chegando ao final do programa. E eu queria, assim, antes de terminar, que se a senhora rapidamente pudesse passar uma mensagem para as mães que estão em casa e que têm, né, e que passam, né, não só as mães, mas todas as famílias que passam por esses desafios de aprendizagem com crianças que têm dificuldade. Se a senhora puder rapidamente passar uma mensagem, então, eu vamos agradeço. lá. Aprender é um desafio que ultrapassa os limites da deficiência. Aprender é um direito. Aprender é uma alegria. Aprender é algo de mais lindo que acontece. Aprender a ler e escrever, então, mais ainda. O que eu posso dizer assim eu gostaria de encantar vocês com o Abacadá e nunca desistam, acreditem na possibilidade da aprendizagem, que a aprendizagem acontece. O nosso cérebro foi feito para aprender. Nós aprendemos sempre, a vida toda. Recentemente eu recebi um vídeo de uma clínica de São Paulo que está alfabetizando pessoas com autismo, nível de suporte 3, com 37 anos. Então isso é muito lindo, mas isso só acontece quando as pessoas se encantam pela aprendizagem. Então se encantem pela aprendizagem, não desistam, porque a aprendizagem acontece. E se por acaso não acontecer, nós vamos ter o coração tranquilo que fizemos o melhor. Obrigada, professora. Bom, pessoal, eu preciso terminar o programa. Eu acho que antes eu gostaria de falar que a verdadeira educação é aquela que acolhe a diferença e transforma o mundo. Eu fico por aqui, agradeço a companhia de vocês, um beijo, até a próxima semana, tchau!